Fala galera do Aretejus, e aí, tudo certo? Como vocês estão? Prontos para mais um episódio da Lei 9.307 que trata sobre a arbitragem? Mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa formalidade, para aquela nossa liturgia de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 4A das tutelas cautelares e de urgência. Artigo 22A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contado da data da efetivação da respectiva decisão. Artigo 22b. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Capítulo 4b da Carta Arbitral. Artigo 22c. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No cumprimento de carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde que comprovada confidencialidade estipulada na arbitragem. Capítulo 5 da sentença arbitral. Artigo 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, nada tendo sido convencionado. O prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Parágrafo 1º. Os árbitros poderão proferir sentenças parciais. Parágrafo 2º. As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final. Artigo 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. Parágrafo 1º. Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. Parágrafo 2º. O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo declarar seu voto em separado. Artigo 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. Inciso 1. O relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio. Inciso 2. Os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. Inciso 3. O dispositivo, em que os árbitros resolverão as questões que lhe forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. E, inciso 4, a data e o lugar em que foi proferida. Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não puder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. Artigo 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da Convenção de Arbitragem, se houver. Artigo 28. Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral que conterá os requisitos do artigo 26 desta lei. Artigo 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por fim da arbitragem, devendo o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral enviar cópia da decisão às partes, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, ou, ainda, entregando-a diretamente às partes, mediante recibo. Artigo 30. No prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte,
poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que, inciso 1, corrija qualquer erro material da sentença arbitral. Inciso 2, esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. Parágrafo único. O árbitro ou tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 dias ou em prazo acordado com as partes. Aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do artigo 29. Artigo 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. Artigo 32. É nula a sentença arbitral C. Inciso 1. For nula a convenção de arbitragem. Inciso 2. Emanou de quem não podia ser árbitro. Inciso 3. Não contiver os requisitos do artigo 26 desta lei. Inciso 4. For proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Inciso 6. Comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva. Inciso 7. Proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 3 desta lei. E, inciso 8, forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º desta lei. Artigo 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum previstas na Lei nº 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Parágrafo 2º. A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral nos casos do artigo 32 e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença arbitral. Parágrafo 3º. A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ou cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial. Parágrafo 4º. A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. Capítulo 6 do Reconhecimento e Execução de Sentenças. Arbitrais estrangeiras. Artigo 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. Artigo 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente à homologação do Tribunal Superior de Justiça. Artigo 36. Aplica-se a homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira no que couber o disposto nos artigos 483 e 484 do Código de Processo Civil. Artigo 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, conforme o artigo 282 do Código de Processo Civil, e ser instruída necessariamente com: inciso 1, original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo Consulado Brasileiro e acompanhada de tradução oficial. Inciso 2, original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, acompanhada de tradução oficial. Artigo 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira quando o réu demonstrar que: inciso 1, as partes na convenção de arbitragem eram incapazes. Inciso 2, a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei a qual as partes submeteram, ou na falta de indicação em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida. Inciso 3. Não foi notificada
da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa. Inciso 4. A sentença arbitral foi proferida por fora dos limites da convenção de arbitragem e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem. Inciso 5. A instituição de arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula compromissória. Inciso 6. A sentença arbitral não se tenha ainda tornado obrigatória para as partes, tenha sido anulada ou ainda tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral for prolatada. Artigo 39. A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral estrangeira também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar que: inciso 1. Segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem. Inciso 2. A decisão ofende a ordem pública nacional. Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da Convenção de Arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para o exercício do direito de defesa. Artigo 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira por vícios formais não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez sanados os vícios apresentados. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 41. Os artigos 267, inciso 7, artigo 301, inciso 9 e artigo 584, inciso 3 do Código de Processo Civil passam a ter a seguinte redação. Artigo 267, inciso 7, pela Convenção de Arbitragem. Artigo 301, inciso 9, Convenção de Arbitragem. Artigo 584, inciso 3, a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação. Artigo 42. O artigo 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte redação. Artigo 520, inciso 6. Julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Artigo 44. Ficam revogados os artigos 1037 a 1048 da Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916, Código Civil Brasileiro. Os artigos 101 e 1072 a 1102 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil e demais disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei número 9.307, que trata sobre arbitragem. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixa o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Meta cumprida, galera. Até a próxima lei. Tchau!